O economista-chefe do CME Group, Blue Putnam, apresentou recentemente uma pesquisa chamada Oportunidades e Desafios nas Economias Latino-Americanas. Vamos saber mais detalhes sobre seu estudo. Eu sou Luciene Miranda com o São Paulo Direct, da Ducascope TV. Vamos falar com Blue Putnam. Gostaria de falar sobre o nosso PIB. Houve uma desaceleração? O Brasil teve uma desaceleração. Os últimos 2 anos têm sido difíceis. Minha análise diz que apenas metade disso é sua culpa. A China desacelerou. A Europa não está crescendo. Os Estados Unidos só estão crescendo 2,5% o PIB. Os preços de commodities caíram em todo o mundo. Então há muita turbulência vinda do setor internacional que ajudou a causar um crescimento mais lento no Brasil. Essas coisas não vão desaparecer facilmente, então será difícil para o Brasil crescer tão rápido quanto anteriormente, mas podemos ter melhores resultados no ano que vem. Isso é uma consequência de uma crise exterior ou temos motivos internos para essa desaceleração do PIB? É parcialmente uma consequência da crise exterior. A China está desacelerando e a Europa está estagnada. Então isso se soma aos motivos internos. Internamente, quando um país cresce tão rápido quanto o Brasil cresceu no início deste século, isso cria uma desarticulação. Isso cria demanda de mais serviços. E talvez a Copa do Mundo tenha embarreirado um pouco essas coisas. Então há muitos motivos domésticos para explicar por que as coisas desaceleraram um pouco. E aí tivemos um problema. A moeda tem estado um pouco fraca e as taxas de juros estão em 10%, 11%. E isso não é positivo. Então há alguns motivos internos, mas são 50% do problema. E sobre as eleições aqui no Brasil, o que você prevê? Os estrangeiros têm uma visão interessante das eleições. Nós não sabemos muito sobre a política doméstica. Então, quando a observamos, nós vemos uma resolução das incertezas. Quando as eleições acabarem e você tiver um novo presidente, não importa quem seja, e essa pessoa vai comandar o país, e os estrangeiros ficarão menos adversos ao risco, porque a eleição já terminou e correu tudo bem. Agora é claro, você tem que descobrir se gosta ou não do novo presidente e como as coisas aconteceram. Mas nós estamos mais preocupados, nós do mercado financeiro, com a redução do risco. Menos incertezas e isso será muito bom para o Brasil. Minha real preocupação com a eleição não é sobre o que as pessoas estão falando. Eles não estão falando sobre a água. E quando eu vejo o Brasil de 2015, eu estou muito menos preocupado com o resultado das eleições do que estou com a seca. Minha preocupação é o que eles vão fazer sobre a seca no Brasil e não o resultado das eleições. Além da falta d'água no Brasil, especialmente em São Paulo, você vê outros riscos internos para a economia? Sim, há alguns riscos. Os preços das commodities em todo o mundo estão baixos e caindo mais. Então, preços mais baixos na agricultura não são bons para o Brasil, que é um país exportador. O preço mais baixo do petróleo vai ajudar alguns países. Vai ajudar os Estados Unidos, porque quando temos preços de petróleo mais baixos, nossas refinarias compram o óleo mais barato e nos vendem gasolina mais barata. E aí eu posso dirigir mais por um preço menor. No entanto, no Brasil não é assim que as coisas acontecem. A Petrobras vai importar petróleo e vai pagar menos por isso. Mas o custo da gasolina nos postos é subsidiado. Então você não paga o mesmo. E a Petrobras não terá nenhum benefício. Então a situação das commodities no mundo é um fator negativo no momento para o Brasil. E não há nada que o governo possa fazer para mudar isso. Isso é uma situação mundial. Nós costumamos ter muitas intervenções do governo em empresas, nos estados e em empresas estratégicas como a Petrobras. Gostaria de saber sua opinião sobre isso. Geralmente, enquanto os países se desenvolvem, esses são os estágios iniciais do desenvolvimento. É bastante comum querer proteger as empresas e intervir nas empresas, para ter certeza que elas estejam alinhadas com os objetivos nacionais e que elas cresçam da maneira apropriada domesticamente. Quando os países ficam mais dinâmicos e sobem na hierarquia, que é o que aconteceu com o Brasil,
O pêndulo balança em direção a uma necessidade de mais desregulação. O pêndulo realmente começou a se mover há 5 ou 6 anos no Brasil. E o nível de regulação provavelmente está segurando um pouco a economia. Não é algo terrível, mas é definitivamente algo que atrasa as coisas. Eu acho que nos próximos 4 ou 5 anos, qualquer que seja o resultado da eleição, veremos um pouco de progresso nessa direção. Eu gostaria de falar sobre o tapering do QE3, o aumento dos fundos do Fed e as consequências para a nossa moeda, o real. Sim, o Fed vai provavelmente pôr um fim no programa de flexibilização quantitativa neste mês. Eles terão uma reunião em 30 de outubro e irão decidir, eu acho, finalizar completamente o programa de compras de ativos. Ano passado, quando eles começaram o processo de tapering, isso foi associado com o momento de liquidação de moedas, incluindo o real. Eu não acho que a flexibilização quantitativa causou problemas para a moeda. Muitas pessoas acham que sim, eu não acho. Eu acho que foi também a época dos protestos contra a Copa do Mundo, e haviam muitos outros problemas acontecendo. Mas eu não acho que o problema seja a QE. Na verdade, eu acho que isso é positivo para o Brasil. Se o Fed finalizar a QE e eventualmente subir as taxas em 2015, o sinal que o Fed está mandando é de que ele está confiante que a economia americana não precisa mais de ajudas emergenciais. E isso é um sinal positivo para qualquer país no mundo, que a economia americana vai continuar crescendo. Eu acho que você tem que ponderar o final da QE, taxas de juros um pouco mais altas e o fato de que o Fed agora diz, tudo bem, nós não precisamos mais te dar ajuda emergencial, te dou alta. Aumenta a confiança, então isso é positivo. Eu acho que isso vai ajudar o crescimento no Brasil. Você acha que há oportunidades em operações carry trade envolvendo ativos aqui no Brasil? Eu vejo oportunidades, mas eu não teria pressa para agarrá-las. O problema é que as últimas 3 ou 4 semanas foram difíceis para os mercados de ações no mundo inteiro. Quando os mercados caem, os investidores globais se arriscam menos, em todo o mundo, incluindo o Brasil. E isso não é geralmente bom para uma moeda como o real ou o peso mexicano. Então você não deve comprar ou fazer carry trade quando os mercados de ações estiverem caindo. Você tem que esperar que eles se estabilizem, e eu acho que isso acontecerá em novembro ou dezembro. Eles se estabilizarão e começarão a crescer novamente em janeiro. Então eu acho que esse problema vai desaparecer, mas é muito cedo para fazer carry trade. A segunda coisa que deve acontecer é que precisamos que o Fed finalize a QE para nos dar essa visão mais positiva da economia americana. E acho que é isso que eles vão fazer. E isso vai ajudar a acalmar os nervos no mundo todo. A terceira coisa que tem que acontecer é que as eleições precisam passar. O novo presidente toma posse, as coisas ficam mais calmas. E aí você tem que resolver a situação da seca. E quando essas 4 coisas tiverem acontecido, aí as taxas de juros de 10%, 11% aqui se tornarão muito atraentes. E aí você vai querer comprar o real e vender o peso mexicano. Vai querer comprar o real e vender o iene japonês ou o euro. Mas esse momento ainda não chegou. Blue Putnam, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Luciane Miranda para o São Paulo Direct da Dukascopy TV.